Vamos dar início aqui à live, só um minutinho. Olá, Bruno. Boa noite, Marcílio. Tudo Boa bem? noite, tudo jóia? Tudo tranquilo? Tá, tudo tranquilo. Tá me vendo aí? Pra mim, meu rosto tá parecendo parado. Tá conseguindo me ver e me escutar bem? Eu tô te vendo bem, tranquilo. Ah, bacana. Vamos dar início então aqui a essa live de hoje no Instagram da PJ. O pessoal tá chegando aí, começando a se conectar. Legal. Bom, inicialmente eu queria apresentar aí para todo mundo o Marcílio. Marcílio, ele é o head de inovação do escritório Marcelo Tostes, advogado, escritório grande que a gente tem hoje aqui em Belo Horizonte, tem muita referência, muita gente conhece esse escritório. E esse bate-papo de hoje é para falar um pouquinho sobre as novas profissões jurídicas, né, envolvendo a tecnologia, né, como que está mudando, né, como está esse cenário de transformação aí das novas profissões jurídicas. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre o mundo VUCA, sobre a questão da cibernética e o mundo data-driven. Vamos falar um pouquinho também sobre a questão, né, de quais são essas próximas profissões, né, que estão surgindo aí no mundo jurídico, né, estão surgindo aí na advocacia. E né, uma coisa que eu queria comentar aqui, que eu achei muito interessante, até no artigo que eu li do Marcílio, que ele apresentou um dado que 85% dos trabalhos, né, que vão existir em 2030, eles ainda não foram inventados. Né? Então, isso significa basicamente que 15% do que a gente tem de trabalho hoje, do que existe hoje, é que realmente ainda vai permanecer até o ano de 2030, que é uma realidade, né? Se a gente for parar para pensar, nós não estamos tão distantes disso, né? Nós estamos, o mundo está evoluindo cada vez mais rápido e o nosso bate-papo de hoje é para falar sobre esses assuntos, né? Contar aí sobre essa questão de inovação tecnológica na área do direito. Queria que você começasse o webinar aí se apresentando para o pessoal, Marcelo. Fala um pouquinho do seu currículo, da sua experiência, da sua área de atuação. Conta um pouquinho, pessoal, quem é o Marcelo, por favor. Seja muito bem-vindo a esse webinar de hoje. Valeu, Bruno. Muito obrigado. Estou me vendo direito aí, né? Porque pra mim parece que só meu rosto parado aqui. Tá me vendo tranquilo. Eu estou conseguindo te ver tranquilo. Então, Você está conseguindo me ver aí? Eu estou tranquilo. também tô vendo. Então vamos começar aí. Bom, eu, na verdade, já tem um tempo que eu olhei meu olhar, na verdade, coloquei meu olhar da parte tecnológica do direito, né, da inovação, porque sempre me incomodou a forma tradicional do direito, por achar que ela tinha uma série de vícios, uma série de problemas que não eram bons para a situação que estava do mundo em geral, né? E aí eu criei startup, que é advogado de startups, criei curso. Hoje eu tenho aí mais de 10 mil alunos por todo o Brasil nesse curso também, né? Ensinando o pessoal do direito a entrar no novo patamar da inovação jurídica. E no final do ano passado também eu entrei para o Marcelo Tosti, aí eu virei sócio de direito para startups e também head de inovação. Então minha função é desde trazer um novo perfil de clientes para o escritório, como também inovar internamente, seria startupar o escritório, né? Olhando questões desde marketing, dados, gestão, comunicação, enfim, uma gama gigantesca de questões internas do escritório para tornar ele ainda mais moderno. Ele já tem uma pegada moderna, já tem um DNA tecnológico, mas é para tornar ainda mais moderno todas as partes, desde como tratar com o cliente, a parte do customer success, a parte de transformação digital jurídica, ou seja, todo esse trabalho, que eu diria, fora do direito, mas que o direito precisa muito. Legal, legal. O pessoal está falando aí que está um pouquinho de dificuldade de te ouvir. Não sei se você está falando aí de alguma sala, às vezes está um pouco fechada, alguma questão do ar, alguma questão assim da sala mesmo. O pessoal está falando que está um pouquinho difícil de te ouvir. Tá dando eco? Está dando um pouquinho de eco. Agora melhorou, olha se melhorou agora. Parece que deu uma melhorada. Tá, porque o celular tava no suporte, eu vou pegar com a mão aqui agora, de repente tava tampando o microfone, alguma coisa assim.
Às vezes também se você tiver um fone de ouvido com microfone, talvez pode facilitar também aí, que às vezes Sim. No meu aqui tá travado. Só vou sair e vou entrar de novo, então, rapidinho, para ver se melhora. Só um momento. beleza, vamos aguardar então. Só um minutinho, pessoal. Vamos aguardar aí a entrada do Marcinho novamente. Vocês estão me ouvindo direito? Pra mim, tá conseguindo, todo mundo está conseguindo me ouvir aí? Ó, vou colocar o Marcinho novamente aqui. Oi, Marcílio. Opa, será que melhorou agora? Parece que melhorou. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo também. Tá, acho que a gente pode seguir essa questão do áudio aí, realmente acho que pode dar uma melhorada aí. Vamos seguindo. Beleza. E aí, dessa forma, é que eu sempre digo, olhando para fora do direito, é que eu achei oportunidades preciosas dentro do direito. Foi quando eu comecei a estudar muito, a trabalhar com transformação digital, com os próprios processos de startup, a parte de tecnologia, enfim, comecei a programar, programação Python, programação Lautex. E aí eu vi um mundo novo e eu percebi que eu não estava sozinho, né? Que as pessoas, principalmente do jurídico, dos Estados Unidos, da Europa, já estavam fazendo isso e a gente aqui no Brasil é que, mais uma vez, infelizmente, estávamos atrasados. Tá dando pra Legal. ouvir? Tá. Não, tá dando pra ouvir. Tá dando um pouquinho de Beleza. eco aí do que o pessoal tá falando aí, mas eu não tô conseguindo aqui. Pra mim tá ok. Não sei por que tá dando eco, não. Tá dando Mas eco aí, eu falando ou Marcílio? Fala aí pra gente, pessoal. É o Marcílio falando ou o Breno falando? Deixa eu tentar fazer aqui uma mudança aqui, Marcílio, só um minuto. tá, beleza. Eu até tenho microfone, mas eu tenho que procurar aqui, e aí até eu achar isso aí, gente, vai demorar demais. Monteiro Júnior, eu, Marcílio ou o Breno? Vou tentar colocar um fone para ver se a gente consegue melhorar aí. Ah, Eu tá. faço a captação aqui do microfone. Acho que vai ficar melhor. Minha voz tá fazendo eco na sua sala. Vamos ver aqui. Só um minutinho, pessoal. Vamos resolvendo esses problemas técnicos aqui. Tentar ver se com o fone vai melhorar aqui. Beleza, vamos ver como é que tá o áudio agora. Eu tô te ouvindo bem. E agora, pessoal? Estou te ouvindo Melhorou? bem Será? também. Para mim aqui agora ficou melhor também. Eu tô te ouvindo melhor agora, Marcelo. Também, porque tava dando eco do que eu falava na sua sala. Vai falando aí pra gente, pessoal, se melhorou então com o fone, por favor. Que aí acho que a gente vai tentando fazer. A Larissa falou. Melhorou, né? Larissa, não sei. Isso, a Larissa falou aí que beleza. melhorou. Legal. Legal. Agora. Então vamos com o fone então. Bom saber que com o fone fica melhor. Não, show de bola. Você estava contando então um pouquinho que você decidiu entrar nesse mundo aí das startups. Você viu aí que existe uma infinidade de oportunidades, de questões relacionadas à inovação, que o mundo do direito precisava se atentar a isso, né? Então vamos dar sequência aí, continua contando para nós essa história aí. Hoje eu tô aqui mais para te ouvir, Marcílio. Hoje Não, legal, é para compartilhar um pouco aqui, né? Quero te ouvir, né? Aprender junto com você. Acho que você tem muito conhecimento nessa área para poder passar para a gente, contar um pouquinho dessa rotina sua lá na Marcelo Tosh, o que você tem feito. Eu acho que a dúvida que todo advogado tem também, igual eu comecei a falar no início,
Tem muito advogado que tem medo da tecnologia, né? Tem medo aí da questão que os robôs, a inteligência artificial, que isso vai tomar o trabalho do advogado. Eu acho que as pessoas têm que pensar que a tecnologia ela está ao nosso favor, né? Ela veio para poder ajudar a, às vezes, diminuir alguns processos que são manuais, algumas coisas que podem ser otimizadas, mas acho que você vai poder exemplificar para a gente um pouco melhor essa questão de como que o advogado tem que levar em consideração essa questão da tecnologia, das mudanças que está acontecendo no mundo e falar para a gente também o que tem de coisa nova, de oportunidade, que eu acho que isso que é legal. Contar o que tem de oportunidade com essa nova economia, com essa questão toda, né, dos advogados. Legal. Primeira questão de todos, e eu sei que todo mundo que fala em inovação fala disso, mas não tem como deixar de falar, é claro, é o mindset, é o modelo mental. Mas, principalmente no caso dos advogados, nós temos uma questão pior, porque estudando muito sobre isso, eu já posso te falar sem nenhuma dúvida que o modelo mental dos advogados é praticamente o mesmo da época de 1827, dos primeiros cursos. Então, naquela época lá, de primeira Revolução Industrial, as pessoas com o mesmo modelo, agora da quarta Revolução Industrial. E as pessoas às vezes não fazem a junção de o que isso significa de fato. Então eu acho legal falar um pouco dessa linha do tempo, né? Pessoal lembrar que primeiro a produção era toda feita de forma artesanal, a vida era mais lenta, e aí as coisas aconteciam de forma mais tranquila. Veio a primeira Revolução Industrial, com as máquinas a vapor, começou a produzir de forma mais rápida. Veio a segunda Revolução Industrial, com a eletricidade e a produção em massa, Fordismo, Taylorismo, e aí começou a difundir ainda mais a produção de todos os bens em geral. A terceira Revolução Industrial e a automação e a computação, e agora a quarta Revolução Industrial, que é a cibernética. Mas, além de falar só que estamos na cibernética, o que é isso de fato? O que as pessoas têm que mais entender é que cibernética é época de compartilhamento de dados. Mas entre quem? Inicialmente no conceito, entre as máquinas, uma máquina com a outra, compartilhando e aumentando o processo produtivo, melhorando o processo produtivo. Só que isso veio para a nossa vida. E aí eu digo, como? Nós o tempo inteiro compartilhamos dados com a máquina, que é um celular, que é uma máquina. E não só isso, compartilhamos dados o tempo inteiro uns com os outros. As redes sociais é uma grande prova disso também. E isso tudo faz a forma de pensar ser totalmente diferenciada. A velocidade das informações são muito rápidas, o ciclo de obsolescência, ou seja, quando que um conhecimento fica ultrapassado, é muito rápido. Então, se antes a evolução da tecnologia ela tinha um crescimento lento, agora o crescimento é ainda maior. E o que isso é o problema? O problema é que nós, falo nós porque a classe de advogados, em geral, tem uma mentalidade totalmente ultrapassada, um medo de uma tecnologia, acha que o PJE é uma grande revolução, mas o PJE é algo pequenininho. E aí eu acho legal falar sobre transformação digital. Então, tem 3 fases. A primeira que chama digitização, que nada mais é do que pegar o papel, eu estou sem um papel aqui perto, mas só para... Eu pego o papel, transformo em digital. Então, isso é digitização, não é nem digitalização. Digitalização já é processo, já é mudar a forma como trata as informações, como trata os dados. E aí vem a transformação digital, que é justamente a partir do tratamento dos dados, da inteligência dos dados, dos insights, você entender de fato como cada coisa acontece, vem as oportunidades, vem as novas necessidades do mundo, né? E tem uma questão que eu falo sempre, tem muita gente que fica brava, mas eu tenho que ser sincero, as pessoas não querem advogados, as pessoas não gostam de advogados. Aí as pessoas falam, não, então o que elas querem? Elas querem a solução dos problemas delas. E dentro desse cenário, para não falar que sou eu que estou inventando isso, que o mercado está validando o que eu estou dizendo, eu acho legal falar um dado que saiu na Forbes, né? Eu sou um dos líderes da América Latina do Legal Hackers, que é um movimento que surgiu em Nova York, para formar os hackers do direito, que seriam as pessoas que fazem a interseção entre direito, tecnologia, design, etc. Né? E aí um dos nossos companheiros de Kiev, ele escreve lá na Forbes, ele achou esse dado. Só o ano passado, o crescimento de investimento, de dinheiro nas Lawtechs no mundo foi 713%. Então, quase 1000% de investimento em Lawtechs, em Legaltechs.
Se por um lado, O pessoal fala que é a nova onda, né? Assim, que durante um tempo as fintechs, que são as empresas de tecnologia voltada para a área financeira, estavam nadando aí na frente, enfim, tiveram várias startups que viraram referência, os famosos unicórnios. Agora parece que a onda, todo mundo falando em legal tech, tanto empresas Lautechs que são voltadas, né, realmente para a tecnologia do direito. É a nova onda, né, que está acontecendo. sim, e aí as pessoas têm que entender que, sim, por um lado, elas vão tirar trabalhos repetitivos do advogado, mas por outro, elas vão aumentar a produtividade dos advogados também. Aí muita gente fica revoltado com isso, só que as pessoas não entendem que mercado e tecnologia não tem como a gente combater. A gente tem que entender e aproveitar as oportunidades. Legal. Até algo que eu gosto muito de dizer, que é o seguinte, cara. As pessoas não sabem, normalmente, qual é a nossa origem da nossa advocacia. A advocacia brasileira, basicamente, existe dois tipos de origem. Francesa e norte-americana. A nossa é a origem francesa. É a origem de uma advocacia mais sóbria, de uma advocacia que as pessoas querem falar que não é uma empresa, uma série de questões que acaba atrapalhando o advogado, porque, na verdade, nada disso acontece. O exercício da advocacia ele tem que ser gerido como uma empresa. Do outro lado, tem a norte-americana, que aí já é publicidade escrachada, né? Tem um outdoor gigantesco lá. De repente, o seu marido é chato, vem até aqui e divorcie-se dele. É desse jeito lá, né? Só que, por mais que aqui tenha o modelo tradicional francês, a gente tem que lembrar que a França tem o tamanho do estado de Minas Gerais apenas. O nosso modelo de mercado da advocacia, ele é muito mais parecido com o norte-americano, que tem muita gente, muitos processos, muitos advogados. Então, o que acontece? Tudo que é de inovação no mercado norte-americano, com relação a mercado mesmo, a business, a oportunidade, a dinheiro, a gente pode fazer uma leitura e aplicar no Brasil. E lá já tem uns anos, 5 anos, 6 anos já, que o serviço jurídico começou a virar commodity, começou a virar algo barato. Porque se todo mundo faz, se é fácil de ter o conhecimento jurídico, então perde o valor. E aí, com a era da internet, com a facilidade de acessar o conhecimento jurídico pela internet também, então o conhecimento jurídico ficou comum. Aí as pessoas passam, mas isso está errado. Antes o advogado ele era respeitado, ele falava, a pessoa obedecia. Gente, é a mudança do mundo. Não adianta lutar contra essas questões. Pelo contrário, não adianta você querer cobrar caro numa realidade que o cliente não quer mais pagar caro. Ele quer o máximo de produtividade com o menor valor. Então, o que você tem que fazer? Aproveitar a tecnologia, aproveitar a transformação digital e começar a agir de uma outra forma. Em geral, o advogado não se preocupa com a experiência do cliente. Isso é a questão que eu mais ouço de reclamação de muita gente da área de startups. Nossa, o advogado não está nem aí para a experiência do cliente. Ele, em geral, me dá uma assessoria aqui, outra ali, some, só volta no dia de pegar o pagamento, ou só volta quando eu tenho um problema. Ele não está nem aí. E essa é uma grande realidade que os advogados, em geral, nem percebem que precisam de fazer isso. Por outro lado, as startups já fazem isso de uma maneira muito forte, investem muito dinheiro em Custom Success, que é o sucesso do cliente, na parte do saque 2.0, que é o atendimento mais pela parte digital, na parte do atendimento premium, que é um outro conceito também de atendimento que envolve muito mais atenção ao cliente, e o direito não faz isso. Mas as startups, as Lautechs, os legaltechs, fazem. Então, mais uma vez, vai dando uma mudança gigantesca no mercado. Mas aí muita gente pensa, poxa, então eu estou ferrado, eu só sei fazer isso, o modelo mental que me ensinaram foi essa, o que eu faço? Calma que existem oportunidades, existem várias formas de fazer, mas primeiro tem que estar disposto a mudar, não pode achar que não precisa mudar. Então você pode ver, por exemplo, que eu estou com uma forma mais informal, é assim que eu trabalho, inclusive, do Marcelo Tosti, tá? É com camisa polo, é de uma forma mais relaxada, digamos assim, e isso é proposital. O Marcelo já aderiu a essa nova onda do direito? Tem umas campanhas que o pessoal faz, principalmente para os advogados, não usarem paletó mais, não usar mais, né, essa vestimenta tradicional. Isso já está sendo executado dessa forma? O pessoal aderiu a essa onda? Não, o Marcelo em si se orgulha muito de não utilizar gravata, né? Mas porque o escritório, como é muito grande, realmente é gerido como uma empresa. Então ele é o presidente e tem o vice-presidente, que é o Fernando, que já, por outro lado, já usa gravata, já tem uma postura mais conservadora, mesmo o Fernando sendo mais novo do que o Marcelo. Então foi para a gente ver que tem
esse contraste ainda. As Sim. mudanças estão pouco a pouco, né? E aí, sobre a nova economia também, uma questão que eu acho importante as pessoas lembrarem, o que é, afinal de contas, a nova economia? Porque as pessoas ouvem muito falar das expressões, mas não explicam normalmente. Basicamente, a nova economia ela é pautada pelos negócios inovadores, e aí tem a ver com justamente aproveitar essas novas oportunidades da cibernética, pelos negócios exponenciais, mas afinal, o que é algo exponencial? É algo que, para você dobrar, triplicar a produção, você não precisa dobrar ou triplicar a sua estrutura. Seus custos. Os seus custos. Você consegue, de uma visão guiada por dados, saber exatamente se eu ponho X de dinheiro, quanto que eu vou ganhar na frente. E isso, normalmente, para o advogado é muito estranho, porque o pensamento do advogado é muito subjetivo no padrão. Quando começa a vir esse pensamento objetivo, até assusta, né? Fala, eu sei que se eu pôr, sei lá, 50 mil reais isso aqui, daqui mês que vem eu tenho mais 150 mil de volta. A pessoa fala, mas como? É métrica, é teste. Aí entra o que chama de growth hacker, né? Que é a parte do marketing voltado para crescimento, tem uma série de métricas. Por exemplo, a pessoa sabe qual é o churn dela, qual que é a taxa de clientes que saem, por que saem, e quando saem. A pessoa sabe olhar o cohort, ou seja, quais que são as habilidades parecidas dos vários grupos de clientes que ela possui, para então traçar um perfil e aí ser mais incisivo em cada um dos perfis. Para que a pessoa olha o retorno do investimento que ela tem, ela sabe, poxa vida, quanto eu gastei com o meu terno, quanto eu gastei com a minha pintura do escritório, com tudo isso, e quando disso está voltando, até para decidir se ela vai ter um escritório digital, se ela vai ter um escritório físico, até que ponto ela vai sair do lugar para poder atender outro lugar, ela vai atender de forma online. Então, isso tudo tem que ser pensado na estratégia do negócio do advogado. Ele tem que ter isso muito bem estabelecido na mente dele. Normalmente, o que é a ideia? Abre uma portinha, põe uma roupa e começa a atender o primeiro que vem aí. Então, assim, várias questões erradas. Hoje em dia, na advocacia, não pode mais ficar parado esperando o cliente. Não pode falar captação? Tudo bem. Prospecção de cliente, palestras, marketing, embalde marketing, que é marketing de conteúdo, parcerias, relacionamentos. O que não pode é a pessoa ficar parada, aguardando, vir e depois reclamar que o mercado está ruim, etc. Então, eu gostaria de falar. Eu queria só citar aí nesse exemplo que você está dando, que é uma realidade que eu convivo muito aqui na PJ, muitos advogados que querem começar de forma correta, abrir uma sociedade unipessoal, criar o seu CNPJ e tudo mais. O advogado é nítido que ele sai da faculdade sabendo advogar, porém ele tem muita dificuldade em saber como captar clientes, como gerir pessoas, como controlar fluxo financeiro, enfim, sobre uma série de habilidades ali que a faculdade propriamente não ensina, não tem tantas matérias voltadas para o empreendedorismo e tudo mais. Então a gente vê, né, aqui na PJ, a gente tenta, por a gente ser especializado só para atender hoje o mercado jurídico, a gente tenta ajudar os nossos clientes a melhorar essas outras habilidades, outros pontos que às vezes ele não tem tanto acesso. Então eu só queria citar, por exemplo, aproveitar o pessoal que está na live, que a gente tem um material, um e-book sobre marketing digital, falando sobre marketing digital, como fazer marketing digital no Instagram, que a gente cita esses conceitos de inbound marketing, de funil de vendas, a gente fala exatamente lá, por exemplo, o que pode e o que não pode, de acordo com o código de ética. Se alguém quiser baixar esse material, entra no nosso site que está lá disponível, lá na parte de e-book, você consegue fazer o download do arquivo, né? Então tem algumas coisas que são interessantes. E é bem nessa linha mesmo que você falou aí, da questão da experiência do cliente, que é uma coisa que eu vejo que as Lautechs, elas já nascem com isso, né? Já tem essa pegada, essa preocupação de já nascer com essa preocupação com foco no cliente, na experiência do cliente, e muitas das vezes o advogado simplesmente não tem nenhum tato para poder dar uma resposta para o seu cliente, para poder saber que esse cliente pode trazer outro cliente, ele pode indicar uma outra pessoa, né? Pode haver um cross-selling, enfim. Então, acho que tem muitos pontos a evoluir aí nesse sentido, né? Acho que o advogado tem que abrir um pouquinho a cabeça para essa parte também. Vou deixar você falar mais, que hoje o objetivo é você falar. Não, são várias questões. Por exemplo, técnicas de cobrança, formas de colocar orçamentos de forma parcelada, que por cada serviço põe um valor para não assustar o cliente num valor muito grande. Tem uma série de técnicas que dá para poder atrair o cliente um pouco mais,
Porque eu vejo muito advogado que quer prender um cliente, pôr o contrato nele e prender. Só que isso não é uma boa forma de prender o cliente. Você tem que deixar o seu cliente querer ficar com você porque ele está gostando. Não por multa, não por compromisso contratual. Porque, por mais que, de repente, a pessoa vai lá, beleza, tem uma multa, o cara vai ficar, mas no final ele não volta, ele fala mal de você, você perde outros clientes, então não vale a pena. A gente tem que quebrar um pouco a visão do advogado, a visão do contrato, a visão desse tipo de coisa, e ter mais um pouco a visão do empreendedor, a visão dessa experiência mesmo. Igual essas Lautex e Legaltex, elas têm essa visão porque elas já nascem digitais, elas já nascem nos conceitos digitais. E quando a gente fala em digital, eu quero deixar muito claro uma questão para os advogados que eu acho fundamental. E aí, normalmente, quando eu falo isso, a ficha de muitas pessoas cai e fala, caraca, eu estou olhando para o lugar errado. Eu gosto muito de dar um exemplo da Uber. Por quê? Porque, olha só, a Uber fez o IPO, né? Então fez a abertura na Bolsa de Valores recentemente, e aí vale aproximadamente 100 bilhões de dólares. Até aí, legal. Mas aí, quando eu falo isso, as pessoas acham interessante o seguinte, mesmo com esse valor todo, a Uber dá aproximadamente 5 bilhões de prejuízo anual. Então, ó, vale 100 bilhões, mas dá 5 bilhões de prejuízo anual. Aí a pessoa pensa, mas como que algo vale assim? Não tem lógica. Aqui que está o pulo do gato. Ativos digitais. Ao invés de se preocupar em defender maquinário, em defender veículos, ou seja, bens tangíveis, o que vale agora na economia digital são ativos digitais. Então, a base de dados do Uber é gigantesca, é valiosíssima. Se o Uber, por acaso, quebra, qualquer negócio que quiser abrir de novo já nasce milionário por causa disso. Porque a quantidade de dados, quantidade de insights, a quantidade de inteligência de negócio que tem naquela base de dados do Google é gigantesca. Por outro lado, tem muito valor no Uber a marca, porque quase todo mundo no mundo sabe o que é a Uber. E ainda o software. Então, 3 coisas que eu mencionei, que são ativos digitais intangíveis, muito importantes e que fazem com que os negócios digitais cresçam rápido, às vezes de 0 a 20 bilhões em 5 anos, como acontece muito fora do Brasil. No Brasil está acontecendo isso. E, em geral, os advogados estão preocupados em proteger os mesmos ativos de sempre. Então, essa que é a minha preocupação quando eu falo com os colegas, é entender de fato o que é o mundo digital. Não é simplesmente falar, eu sei direito digital, eu até sou meio ousado e falar, legal, não vale nada se você não entender da economia. Porque saber direito digital seria muito mais aquela questão da digitização. Somente pegar um ativo físico e pôr um ativo digital. Isso não tem a ver com novas formas de atuar, novos tipos de prova, novas maneiras de entregar soluções para os clientes, entender o que de fato tem valor. Isso tudo, em geral, os advogados não estão se atentando, por isso ficam muito correndo em circo e poucos conseguem de fato entrar de forma incisiva neste mundo. Assim, né? Então é uma grande dica que eu dou também, sobre a parte de transformação digital, disso tudo. Eu vou agora falar um pouco, vou até ler aqui os nomes que são tantos, né? Um pouco das profissões, as novas profissões que eu mencionei até no artigo. Então, eu vou começar primeiro da profissão de Head de inovação jurídica, né? Head de inovação. Que é o papel que você faz hoje lá na Marcelo Torres. Que é o papel que eu faço. Que é o papel duplo, né? Para fora é o sócio de startups, na hora que traz as empresas, na hora que traz os clientes. Internamente é um Head de inovação, quando eu faço uma atividade que eu integro vários setores, que eu integro outros sócios, que eu integro a equipe de marketing, que eu integro a equipe de RH. Então, assim, é uma função, digamos que coringa lá dentro, mas que para fazer isso tem que ter uma noção muito grande de startup, tem que ter uma noção a fundo mesmo, do que significa, do que é um negócio exponencial, de como você vai criar um projeto dentro, um mini produto viável, de como que você vai tratar o cliente, de o que significa transformação digital, de tudo isso, para, a partir disso, criar uma série de projetos internos de mudança interna. Então, isso tem a ver com treinamentos, né? Nós fizemos aí o Making Tech, que foi um treinamento de 8 semanas, até diferente, com cerveja, com hambúrguer, para poder ser um ambiente diferente, e treinando a galera com um monte de novas habilidades, um monte de ferramentas, como Design Thinking, que é o Legal Design, a parte toda de blockchain, como que isso vai influenciar no direito, o próprio Growth Hacker, que são as métricas diferentes, uma série de outras questões que são, a princípio, fora do direito, que são do mundo da startup, mas que são importantes
para colocar dentro daquele caldo, dentro do ferramental que o advogado vai poder utilizar. Porque é fato, eu ando pelo Brasil inteiro, e não só, viu, cara? Eu também já dou aula na Argentina, no Uruguai, também na Argentina, Uruguai, Chile e Colômbia. Já dei aula, dou aula às vezes nesse país, algumas vezes por ano eu vou neles, e o padrão mental é o mesmo. A dificuldade com questões gerenciais, com questões de mercado, com questões de tendência, de futurismo dos profissionais do direito, ela é absurda. Legal. Eu falo assim, gente, Bom saber. é absurdo. Eu fico pensando assim, caraca, vocês estão preocupados em saber a teoria geral do direito? Legal, tem que saber, é obrigação. Mas o que adianta você saber isso aí e não souber como vender o seu serviço, não souber como impactar as pessoas? O que adianta? Eu ainda provoco muito, falo, gente, tem tanto advogado no mundo que o conhecimento jurídico, ele em si, você pode terceirizar, você pode passar para outra pessoa. Agora, a parte de gestão, a parte de vendas, a parte de comunicação, de comércio, enfim, de mercado, quem consegue entender isso é que tem um grande destaque. A Marcelo Tostes hoje investe muito nisso, até onde eu sei. Até tive a oportunidade de conhecer o Roberto Novaes no evento voltado aí para... foi um hackathon também que teve aqui em Belo Horizonte, jurídico. Conheci ele lá, depois acabamos se aproximando também depois no outro evento startup que teve um programa aqui do Lemonade. Acabamos... foi o Global Legal também? Global Legal, Global Legal também. Eu também sou mentor do Global Legal também, participo lá. Eu também conheci ele lá e ele me contou um pouquinho na época do trabalho do Marcelo Torres. Depois aí, agora como você está atuando mais junto lá agora também, eu acho que vocês são bem referência hoje assim, nessa questão de inovação, hoje na área jurídica, né? A gente busca muito isso. Por exemplo, lá tem a Easy Lawyer, que é uma startup, né, de correspondente, foi criada lá dentro. Foi feito por programadores lá dentro. Tem a De Acordo, que é de mediação, criada lá dentro também, né? Lá tem a MT-Tech, que é incubadora e criadora de tecnologia jurídica dentro do escritório. Então tem esse ambiente bem propício para isso também. Agora a gente participou com o pessoal da empresa que chama Transformação Digital, do primeiro Law Summit, que foi um evento digital. E pela quantidade de inscritos, nós chegamos a mais ou menos 17 mil, é o maior evento de inovação jurídica da América Latina até, não só do Brasil, porque a quantidade de inscritos já é o maior de todos, né? Então, a expansão do que a gente está falando e de ajudando a inovar já é o maior de todos, justamente pelo investimento nesse tipo de iniciativa também, né? Que a gente quer ajudar, a gente tem um propósito também de ajudar a mudar o mercado jurídico. Aí não é uma questão só comercial, tem uma questão de propósito, tem uma questão de formar novos advogados, novos profissionais, porque a gente sabe que se continuar com as pessoas com essa visão tradicional, elas vão ter muitas dificuldades. Nós vamos ter dificuldades também de ter profissionais da forma que a gente quer, que a gente precisa, qualificados, né? Então, a gente faz esse movimento também pelo mercado para poder gerar isso tudo no mercado. É uma coisa bem legal. Legal, bacana. Eu quero ouvir você falar mais um pouquinho sobre as profissões do futuro. Acho que tem várias que são legais, que eu até listei algumas aqui que eu queria que você comentasse depois para a gente. É a questão aí hoje a gente tem desenvolvedores de Lautech, engenheiro jurídico, analista de dados. Acho que é uma coisa que é bem legal, falar da parte de jurimetria, né? Tem umas empresas que são focadas em jurimetria. Né, profissionais de segurança cibernética, quero que você fale um pouquinho sobre isso, mas fala para mim, explica para o pessoal aí também, que era um dos tópicos que a gente colocou no webinar, sobre essa questão do o que é esse mundo VUCA, né? O mundo é VUCA que fala mesmo? É VUCA, mundo VUCA. Eu sei que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Que vem do inglês, nas iniciais do inglês. Por isso que tem dessa forma. Na verdade, esse termo ele foi criado pelo Exército dos Estados Unidos, tá? Muitos anos atrás, que é para explicar como é que era um cenário de guerra, digamos assim. Só que ele se aplica muito à forma como é o nosso dia atual. Então, quando a gente fala que o nosso mundo ele é volátil, é justamente que a velocidade das transformações elas são gigantescas. Se hoje uma coisa eu estou sabendo tudo, estou atualizado, daqui a uma semana eu já estou desatualizado. Tudo muda. Então, a volatilidade tem a ver com a velocidade da mudança, né? A questão da incerteza tem a ver muito com a dificuldade de prever alguns futuros
porque nós não sabemos como vai ser a política daqui a um mês, como vai ser a economia daqui a um mês, como vai ser esse mundo daqui a um mês, tudo está mudando muito rápido. A complexidade tem a ver com a quantidade de elementos que a gente tem que analisar para a gente ver o futuro, para a gente tomar nossas decisões. Então, cada vez a gente tem mais dados, mais informações, e a gente tem que considerar mais questões. Um mundo mais global, às vezes o que acontece na China, entre China e Estados Unidos, influencia na nossa vida aqui. Então, os elementos de tomada de decisões são cada vez mais diversos. Isso torna o nosso mundo um mundo mais complexo, né? E outro, ambíguo também, é justamente a dificuldade de interpretar. A gente, às vezes, não sabe o que é certo e o que não é certo. Hoje em dia, a gente tem uma dificuldade gigantesca de falar, pô, é isso, não é isso. Até para o fenômeno das fake news. Tem um outro fenômeno também que é muito importante, que é o fenômeno da bolha causado pelas redes sociais, né? E aí é importante as pessoas entenderem isso. O que é essa bolha? Gente, basicamente, as redes sociais, elas têm um algoritmo, que é uma sequência de comandos, né, que é a inteligência da internet, relacionada aos dados, e para poder trazer aquela questão da experiência do usuário, para trazer para você, usuário, algo que você gosta, algo que você tem afinidade, agora eu vou te falar o lado ruim disso, né? Cada vez mais faz a sua mente ficar fechada, porque traz para você só o que você gosta, só o que você gosta, só o que você gosta. Isso faz você viver numa bolha, faz você talvez esquecer que existem posições diferentes, que existem pensamentos diferentes, e faz você achar que aquilo que você vive é o mais certo e que o outro vive não é certo. Isso causa o quê? Não, isso está causando. Na política a gente vê isso muito, causa reações extremamente exageradas. As pessoas brigando de uma forma por questões simples que não têm sentido, porque elas são nutridas por aquilo o tempo todo, elas, de certa forma, têm uma lavagem cerebral, acreditam que é daquela forma, e aí depois tem dificuldade de mudar. Isso no mundo jurídico é a mesma questão. Se você é um advogado que sempre anda com advogados que têm o mesmo pensamento tradicional, você acha que esse é o único pensamento tradicional. Se você anda com gente que acha que a crise está ruim o tempo todo, você vai achar que a crise está ruim o tempo todo. E é assim que funciona. É assim que é a ideia da bolha, né? Eu falo muito para as pessoas. Gente, eu sou fruto da crise. Eu formei em 2013. Eu só cresci profissionalmente. Então, o que eu quero dizer com isso? A crise é para quem? A crise é para quem está com valores antigos. Para quem se permite ter novos valores e aproveitar novas oportunidades, a crise é fantástica. Porque crise é momento de readequação de ativo, momento de oportunidades. Né? Então, isso é uma questão que as pessoas falam, mas isso é muita teoria. Não é teoria. As pessoas que eu conheço, diversas delas, e vários níveis de empreendedorismo, todas cresceram aproveitando essas oportunidades, essas visões. Então, na crise se cria, né? Aquela famosa frase, crise se cria. Mas daí é bem isso, na crise se cria. Por que países, por exemplo, como Israel tem muita startup, tem muita tecnologia? Porque aquela questão de conflito, sempre que tem aquela região, faz com que todo mundo tenha que criar muito, aproveitar muito, se esforçar muito e cria muita inovação, muita coisa diferente. Claro que a parte militar também tem a ver, porque a questão militar é ruim, mas desenvolve muita tecnologia e tudo mais, mas é um princípio que as pessoas têm que entender. Agora, voltando mais especificamente das funções que eu mencionei ali, só rapidinho, eu mencionei que a pessoa ela não precisa ser só advogado, mas ela pode ser um empreendedor de uma Lawtech ou Ligotech, então ela pode criar uma empresa de tecnologia para resolver problemas das pessoas ou para ajudar outros advogados. Ela pode também ser um desenvolvedor de negócios de uma Lawtech ou Ligotech, então ela não tem que ser o dono do negócio, mas pode ser alguém com uma pegada mais comercial, que vai ajudar a desenvolver, vai fazer contatos, vai ajudar também na cobrança de clientes que por acaso não estejam pagando. É uma função interessante também que existe. Tem a questão do gerente de privacidade. O gerente de privacidade é legal porque é alguém que vai justamente gerir agora a questão da LGPD, da proteção de dados. E muitas dessas funções que eu trouxe, elas vêm pautadas nos Estados Unidos. Então, algumas delas ainda são difíceis de ver de forma muito forte, muito bem definida aqui no Brasil, porque é algo muito inovador até para o Brasil. É algo que a gente já está vendo nos Estados Unidos, que aqui está começando a acontecer, né? Mas o gerente de privacidade é uma pessoa que vai gerir a privacidade não só com conhecimentos jurídicos, mas também com toda a cadeia dos dados, toda a questão que envolve os dados. Poderia até ser o DPO, o encarregado de dados, dependendo aí da forma como isso se organiza, tá?
Outra questão interessante é operações jurídicas, ou, por mais íntimos, o Legal Ops. O Legal Ops, tem até muita gente fazendo curso sobre isso. Na verdade, o que é? É uma nova forma do departamento jurídico de empresa ou de grandes escritórios tratar a gestão dos processos, né? Com maior tecnologia, com maior velocidade, maior dados para poder ver em tempo real como está sendo a produtividade. Então, basicamente, é uma nova tecnologia para gerir um departamento jurídico, que chamam de Legal Ops. Por que isso é legal? Porque para a pessoa para trabalhar no Legal Ops, ela não precisa nem ser advogada. Ela pode ter graduado em Direito, para ter noção de todo o mercado, de como que isso funciona, mas ela pode, talvez, nunca trabalhar com o processo, nem com o cliente diretamente, ela vai trabalhar com gestão de todos os processos internos, gestão dos softwares que vão organizar isso. Isso também é interessante, né? É uma nova forma de trabalhar com o direito também. Isso pode ser tanto como pessoa, como prestador de serviço. A pessoa pode ser um prestador de serviço, ela pode criar uma empresa, pode ser Lautec ou não, para fazer esse tipo de função também, entendeu? Uma outra questão é a ideia que você mencionou, que é arquiteto de soluções jurídicas. Então, eu vou falar de arquiteto, engenheiro e analista. O arquiteto, basicamente, todos têm a ver com dados, mas o que acontece? Eu, por exemplo, fiz já programação Python e Lautex, mas eu não tenho paciência de ficar parado codando, né? Parado criando as linhas de código. Então, eu, por exemplo, me vejo mais como arquiteto de soluções jurídicas. O que é isso? É alguém que tem conhecimento de código, tem conhecimento de programação e, com isso, consegue criar novas soluções para as necessidades do cliente. E aí, em contato com o engenheiro é quem vai criar o código. Então, o engenheiro jurídico é a pessoa que tem conhecimento jurídico, mas que cria o código. O arquiteto, ele pensa soluções, então ele pensa de uma forma mais holística para poder criar essas soluções, essas ideias. E aí usa também, por exemplo, árvore de decisão, usa toda essa questão de TI para criar os canais de comunicação das soluções. O analista de dados é justamente para poder pegar todos os dados produzidos, de diversos setores jurídicos que sejam, e analisar com a interpretação jurídica, seja fazendo a jurimetria, fazendo, olha, nesse juízo aqui vale a pena fazer acordo de tanto e tanto. Olha, para poder abordar esse cliente aqui, eu vou mostrar para ele como é que estão os processos dele de tanto tempo a tanto tempo. Então, a jurimetria ela serve tanto para a gestão do processo, quanto para uma questão comercial, para você abordar o cliente e mostrar uma inteligência de negócio para ele. Você acaba economizando uma grana, né? Do escritório, dependendo, às vezes ele nem vale a pena, né? Em determinado local, enfim, da sequência. Tendo essa inteligência através da jurimetria, ele pode acabar economizando dinheiro aí, né? Claro. E as pessoas precisam entender, os advogados, que hoje em dia não é legal ter muito processo. Quanto mais, nossa, eu tenho tanto processo. Não. O mais legal hoje é solucionar os problemas, é diminuir os problemas do seu cliente. Então, às vezes, você vai ter uma solução que acaba com centenas, milhares de processos do seu cliente, é muito melhor do que ficar mantendo o processo para poder ganhar valores pequenos, porque hoje em dia as empresas espremem os valores de quem tem muito processo, então não vale a pena. Vale a pena solucionar. E, é claro, com isso você cria uma melhora na sua própria sociedade, porque você está solucionando um monte de demanda judicial, né? A questão também do profissional de segurança cibernética pode ter a ver um pouco com uma confusão com o gerente de privacidade, mas a ideia é que o profissional de segurança cibernética ele tenha mais conhecimento de TI, mais conhecimento de tecnologia de informação, mas também saiba bem o jurídico para poder ter uma noção mais ampla do que ele tem que fazer. Uma outra questão, que é a conformidade de código aberto, ou conformidade com open source, o que é isso? No mundo do TI, tem a ideia uma grande ideia de compartilhamento de dados, de conhecimento livre. Então é muito comum muitos softwares serem abertos a quem quiser usar. Só que para ser usado tem uma série de regras internas de uso do software que é para não atrapalhar a concorrência, para não quebrar a ideia do conhecimento aberto. Então já tem profissionais que estão em determinadas empresas para poder justamente vistoriar se esses softwares open source, softwares abertos, estão sendo usados da forma correta ou se tem empresa que está se aproveitando isso de uma forma incorreta, da forma que não foi, da qual não foi criado. Tá? Também depois, gerente de projetos para tecnologia, por que é interessante isso? Basicamente, mais uma vez, não é advogado, é alguém que vai ser um gerente de projetos, alguém que vai guiar os projetos dentro de uma empresa.
Mas por ser uma empresa de tecnologia, por ser uma empresa desse mundo digital, de vários dados, o conhecimento jurídico ele é muito importante para ajudar a blindar em cada fase do projeto interno da empresa. Então, essa pessoa vai ter todo o conhecimento de gestão de pessoas, de projetos, etc. Mas o jurídico é como se estivesse nos meandros desse projeto para tornar ele mais sólido, com menos problemas mesmo, né? Então, é também uma função que o jurídico pode fazer em outras áreas. O outro que Não, tá vendo que é muita coisa legal e todas elas são interseção entre direito e outras áreas. Sim. Esse é o grande canal, né? Uma outra que eu gosto de falar... As pessoas às vezes podem achar que isso está muito longe, né? Que isso não existe ainda, né? Já é realidade, não é uma realidade. Às vezes isso que é legal falar. Até eu queria citar aqui, eu queria até citar aqui também para quem não tem tanto conhecimento nessa questão desse mundo de Lautex, Legaltex. Dá uma olhada na B2L, né? Associação Brasileira de Lautex e Legaltex. No radar da B2L tem várias empresas. Nos últimos anos, a gente acompanhar os estudos que a B2L faz, o crescimento de Lautex e Legaltex aqui no Brasil é muito assustador. Tem muita coisa nova, legal acontecendo. Eu também acabo se envolvendo com essa questão por gostar muito do empreendedorismo. E é muita coisa legal que tem aí acontecido, muita empresa nova, né? A cada dia que passa você vê uma solução nova, e isso está modificando e já é uma realidade mesmo. Sim, já é totalmente diferente. Aquela ideia que, vou fazer direito, eu vou fazer o quê? Eu vou advogar, eu vou fazer concurso, é ultrapassado. Os concursos cada vez vão ter menos, vai ser uma realidade cada vez menor. A advocacia padrão, se você não tiver um conhecimento muito grande de tecnologia, você não vai ter boas remunerações, então você tem que buscar caminhos que sejam interessantes e que satisfaçam o propósito profissional também, né? E aí teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui, eu queria até aproveitar para a gente responder aqui, te perguntando que você, como um especialista aí no assunto, para quem que é advogado, né, que formou em direito, mas que quer trabalhar, quer entrar nesse mundo das startups, se vale a pena, num primeiro momento, fazer uma pós aí em direito digital ou um curso de extensão mais especificamente voltado sobre startups? O que você recomenda para o advogado que já estou formado em direito, mas eu quero entrar nesse mundo, quero entender mais? O que é o caminho que você indica aí para essas pessoas? Olha, eu acho mais interessante os cursos de extensões, cursos mais rápidos, ou então, se quiser aprimorar mais, fazer algo que não seja jurídico, algo que seja de uma outra área, por exemplo, um curso, uma pós de analista de dados, que não é jurídico, é amplo. É muito melhor pensar no conhecimento fora do jurídico e aí a pessoa adaptar para o jurídico do que já pegar um conhecimento enviesado. Porque quando ela vai ter que adaptar, ela vai criar. E se ela vai criar, ela vai criar também oportunidades, entendeu? Eu prefiro assim do que apenas a pessoa fazer uma pós específica da área jurídica, mas é a minha opinião. Porque tem muitas pós-graduações que acho que são boas, né? Relacionadas aí a direito e tecnologia, etc., mas eu já não acho que seria o melhor caminho, não. Acho que cursos rápidos e autodidata também, conhecimentos que você próprio vai buscar, talvez seja o melhor caminho. Legal. Entendeu? Até o tempo está passando bem, né, mas eu vou ver se eu faço mais rapidinho aqui. Tem a questão também, cara, do Compliance Pro, que é a ideia do compliance mesmo, a ideia de estar de acordo com os regulamentos, com a lei, mas o fato de ser o Pro é o uso muito forte, muito grande de tecnologia, muito grande de softwares de inteligência artificial, e isso muda da forma tradicional do compliance, como ele tem sido feito. Tem também o gerente de conhecimento, que é justamente alguém que vai gerir internamente no escritório maior as teses, os posicionamentos, as principais jurisprudências que o escritório usa, mas vai gerir isso com ferramentas de inteligência artificial. Então, a pessoa que tem que ter conhecimento tecnológico para usar as ferramentas e, então, compartimentar bem os conhecimentos. Para quê? Para os outros advogados somente... preciso de tal questão, já liga, já clica, já vem. Ou seja, ganhar tempo, compartimentar o conhecimento de forma organizada, de forma mais ágil, né, e em metodologias ágeis para ajudar a velocidade do trabalho do resto dos escritórios também. Tem o gerente de risco, e o gerente de risco é legal, que a ideia do gerente de risco são pessoas dentro do próprio escritório que vão analisar o risco de contratações do escritório com outras empresas, ainda mais por questão da proteção de dados, e que se uma empresa compartilha com outro algum dado de alguma forma, ela responde junto, né, solidariamente. Então, o gerente de risco é para proteger o próprio escritório nas contratações.
No escritório menor, acaba que o próprio advogado vai fazendo isso tudo. No escritório maior, como é muita contratação, é muita gente, tem que ter uma pessoa específica para fazer essa função também, tá? O outro que foi oficial de transferência de tecnologia. Mais uma vez, cada vez mais tecnologias sendo criadas, sendo lançadas. O oficial de transferência, ele vai tratar todo o passo a passo de quando uma tecnologia vai ser transferida, vendida, cedida para uma outra empresa, para que não tenha nenhum problema de vazar dados, de vazar informações, de vazar alguma questão que seja um segredo importante dentro desse procedimento aí, para as empresas envolvidas não perderem uma capacidade concorrencial. Então, é uma função bem específica também. O outro é especialista em proteção de propriedade intelectual na indústria da moda. Por quê? Por 2 fatores. Primeiro que, com a manufatura aditiva, que é a impressão 3D, tem 2 questões que estão acontecendo. Uma que a inteligência artificial agora está criando modelos de moda, então a pessoa tem que entender propriedade intelectual com criação de uma inteligência artificial, ou seja, já não é mais um humano criando a propriedade intelectual, e ao mesmo tempo entender como é que vai funcionar isso tudo, porque já tem casos nos Estados Unidos de gente que pega um vestido, por exemplo, de uma marca famosa, baixa o template, imprime o vestido em casa, pagando barato, talvez o vestido seria 10 mil reais, entendeu? Isso viola, isso está acontecendo. Legal. É interessantíssimo, né? Interessante demais. Já está acontecendo lá fora? Já está impressão 3D, enfim, legal demais. Já está acontecendo. Para inventar a moda, sempre vai ter gente, né? Vai pegar, sei lá, um Gucci, ou, sei lá, essas marcas muito famosas, muito caras, e já imprime, já revende, já usa, e é idêntico ao original. E aí, como é que faz? Como é que protege a propriedade? Como é que protege isso, né? Legal, legal. Entendeu? Então, o roubo seria uma pessoa chegar dentro do armazém onde tivesse isso, escaneasse a peça, ou roubasse dentro do computador, aquilo ali passasse para outra e imprimisse. Veja como é que é diferente, né? É uma questão legal. Legal. Aí tem um profissional também que vai fazer a proteção de ativos digitais, lembrando que cada vez mais nossos ativos digitais vão aumentando, então senha de banco, contas em geral, são todos ativos digitais. Mas principalmente falando de empresa, esse profissional ele vai saber com conhecimento jurídico o que de fato é melhor ser protegido, com conhecimento mercadológico também, mas vai ter que ter conhecimento técnico de tecnologia para ter as ferramentas adequadas para fazer a proteção, tá? Esse aí que faz essa função. Tem um profissional de apoio a litígios, que ele vai também, junto até com o Legal Ops, ele vai fazer uma série de questões mais administrativas dentro do setor jurídico para ajudar a ser mais rápido, usar softwares, usar gestão, usar uma série de questões para ajudar os advogados a serem mais efetivos no trabalho deles. E o último é o consultor de e-discovery. O que é isso? É o consultor de descoberta online. Então, várias empresas ou pessoas têm muitas coisas online que elas não gostariam que estivessem lá. Então, esse consultor vai ajudar a achar isso aí. E o conhecimento jurídico é bom para poder focar no que, de fato, qual bem jurídico deve ser focado para a proteção, já que os dados são inúmeros que estão sendo produzidos, muitas vezes não é possível ir atrás de todos. Então, com esse foco jurídico, esse consultor de descoberta digital, ele consegue descobrir exatamente o que tem que ser retirado do ar ou não, protegido ou não. Legal, legal. Pô, temos uma infinidade aí de profissões, novas profissões aí surgindo e já estão acontecendo, né? Acho que é um assunto bem legal. Infelizmente, nós já estamos com o tempo quase terminando aqui da nossa live, desse bate-papo que, pô, gostaria de continuar aqui ouvindo vários exemplos, várias coisas aí. Podemos marcar um próximo para a gente poder conversar mais a respeito disso e você contar mais da experiência, né, nas viagens, nas aulas, enfim, todo o meu conhecimento do mercado, para que a gente possa realmente fazer com que os advogados abram a cabeça para a tecnologia, né, saibam que a tecnologia de fato está vindo como um aliado, que o mundo mudou, né? O advogado tem que mudar também, o mercado está se tornando cada vez mais competitivo e as pessoas têm que estar mais atentas a esse tipo de mudança, né? Enfim, para poder conseguir prosperar e se tornar cada vez mais um advogado de sucesso. Para terminar aqui, antes de a gente terminar a live, eu queria só que você deixasse aí para a gente, se alguém quiser saber mais sobre esse assunto, onde que ela pode consultar? Tem um artigo seu no site do Migalhas, né? Mas tem algum outro local que o pessoal pode consultar para poder faz uma indicação aí final, quem quiser saber mais sobre esse assunto. E aí, já para encerrando, eu te agradeço pela participação, né? Valeu demais por esse bate-papo aí, Marcelo.
Muito obrigado também pela oportunidade de compartilhar mais com mais pessoas. É um propósito de vida meu, tá? De ajudar a inovar o direito. Eu me encontrei com isso, para te falar a verdade. E eu acho que está sendo bem feito. Olha, eu vou falar uma coisa que pode ser óbvia, mas que as pessoas não usam. Google. Pesquisas em português, em inglês, em espanhol. Está repleto, cheio de conhecimento. Tem muita coisa gratuita também, tá? Muita coisa de muita boa qualidade que é gratuito, então dá para pesquisar isso tudo. Eu tenho o curso, que é o curso que chama Advogado de Startups, mas ele é um curso que não é só advogado de startups, ele é muito mais amplo. Eu falo, esse pouquinho que eu comentei aqui, tem várias aulas sobre tudo isso lá, sobre transformação digital, cibernética, extração de dados, tudo isso também tem lá, tá? Eu faço esse curso também, a aula do Jabá, né? Mas eu sempre falo, não precisa fazer meu curso, porque não é um curso barato, tá? Mas a internet, ela tá aí para te ajudar. Então, se você buscar, eu gosto de dizer que a gente tem que montar a nossa própria menta. A gente não pode ficar esperando, nós não podemos mais ficar esperando outra pessoa entregar para a gente conteúdo. O conteúdo está na internet, busque, procure, tá? Então, faça isso. Se quiser alguma dúvida comigo, pode mandar aqui no Instagram. Deixa aí pra gente, deixa aí seus contatos então, que o tempo tá quase acabando aí da live. Tá acabando, depois daqui a pouco corta. No LinkedIn é Marcílio Guedes Drummond, sempre posto coloco artigos, uma série de questões. Aqui é o advogado de startups, é o meu profissional, e o Marcílio GD é o meu pessoal, que também tem questões profissionais, meu Instagram também. Basicamente é isso. Qualquer coisa, joga meu nome no Google aí, que acha muita coisa também. Legal. Prazer falar com você. Muito bacana o bate-papo. Acho super interessante ouvir tudo isso. Vamos marcar uma próxima. E se alguém quiser também pedir o contato do Marcílio, quem se cadastrou na live também, pode mandar um e-mail para a PJ. A gente passa o contato dele aí para o pessoal, para poder conhecer mais o trabalho dele, né? O Instagram, então, que você utiliza, o que você mais utiliza é o Advogado de Startup. Como é que é? Fala de novo. Advogado de Startups. Advogado que é de Startups. o mais profissional. Mas o pessoal sempre quer saber do meu pessoal, que é onde eu posto a cervejinha, onde eu posto a bagunça. Também tem aí, mas por lá dá para ver. Legal, legal. Prazerão, Marcílio. Até a próxima. Vamos marcar um segundo bate-papo. Sucesso aí para você na frente aí de todos os projetos. Valeu, obrigadão, então. Até mais também. Um abraço, pessoal. Tá.